irada, vamos a mais uma aula massa e uma aula sobre hidrografia. Um tema aí, sabe que ele é fortíssimo aí para os vestibulares principalmente. A questão da água que envolve o Enem, cai questões mais básicas, vamos ver do ciclo da água, ou então, obviamente, a ação antrópica a gente vai cercar. Mas vamos nos proteger de tudo que possa aparecer. Vamos falar para você, obviamente, da água e saber que o nosso planeta Terra, 70% da superfície é água. Não quer dizer que o nosso planeta é o planeta água. Não, meu querido, assim, ó, vamos entender, tá? Então nós temos tudo aqui a parte do relevo submarino, as ilhas, então 70% da superfície da parte é coberto por água. Obviamente nós temos toda a parte de terra aqui, tá? 97,5% dessa água é água salgada e 2,5% é água doce. Então a maior parte da água ainda é água salgada. Então nós temos aqui o gráfico, ó, 97,5% água salgada. Essa água salgada está onde, Marcelo? Principalmente nos oceanos. Então nós temos 2,5% água doce. Essa água doce, a maior parte está onde? Nas geleiras. 30% nos aquíferos, no lençol freático. E apenas 0,3% nos rios. Beleza? Vamos seguir lá. Questão básica, ciclo da água. Vamos revisar. É biologia aí, tu vai cercar, mas vamos só dar uma revisada. Insolação, obviamente. Tem uma evaporação da água dos oceanos, levando muita chuva dentro dos continentes. Nós temos das plantas a evapotranspiração, então isso vai subir, vai resfriar, vai condensar formando as nuvens e vai precipitar, vai chover, beleza? Então pode ser aqui em forma de neve, em forma de granizo e também em forma de chuva, isso é precipitação. Lembra que geada não é precipitação. E assim, obviamente, vai ter todo o ciclo, essa água vai se filtrar, formando os aquíferos, né? Vai escorrer aqui pela montanha, formando os rios e assim por diante, galera irada, beleza? Então lembra que a água doce, a maior parte, quase 70%, estão presos aí nas geleiras. E aqui nós temos os oceanos. Então nós temos grandes oceanos, Marcelo, quais são os três maiores, né? Que é o Pacífico, o Atlântico e o Índico, PAI, né? E nós temos outros oceanos menores, que é o Oceano Glacial Ártico acima e Glacial Antártico. Só para você não errar, questão muito básica, a gente vai cercar aí para você, obviamente, todo aqui o nosso mapa mundi, numa visão, né, gótica, então nós temos aqui, ó, o Pacífico, o Atlântico e o Índico formando o PAI, obviamente. Aqui fecha o Pacífico, que é um globo, não esqueça disso. Em cima o glacial Ártico e abaixo ao contrário, o Antártico, ao contrário do Ártico, assim formando os oceanos. O maior oceano, vou dar a imagem de propósito para você, é o Oceano Pacífico, é o maior oceano de todos. E é onde também tem o ponto mais profundo, que é a Fossa das Marianas, né? Que fica nessa região ali também do Oceano Pacífico, tá? Então tem cerca de 11 quilômetros de profundidade, beleza? O Oceano Atlântico é apontado como mais importante pela grande transição entre Europa e América do Norte. Como eu falei para você, toda a parte da superfície, agora veja que interessante isso aqui, o relevo submarino, mostrando aqui a água, obviamente, né, cobrindo 70%, e cada uma dessas partes tem uma denominação. Então nós temos aqui a primeira parte ali do oceano, o nome daquele relevo é chamado plataforma continental. Isso aí, da onde os países botam aqui as plataformas que retiram petróleo. Inclusive o Brasil, a maior parte do petróleo nacional vem das plataformas continentais. Depois do primeiro declive, a área chamada talude, então tem um talude. Depois o grande declive, que é a maior parte do oceano, essa é a maior parte do oceano, está dentro dessa área que é chamado, tem dois nomes, tá? Aqui a gente chama de bacia oceânica, um outro nome pode aparecer, zona pelágica, é esse nome ali. Depois a ilha, que é chamada dorsal oceânica, e as partes mais profundas, que são as fossas abissais. Então nós temos plataforma continental, desceu, talude. Grande declive, a grande parte, a bacia oceânica, ou chamado zona pelágica. Subiu, foi uma ilha, né, é a dorsal oceânica. E depois as partes mais profundas, as fossas abissais. Esse é o relevo. Marcelovski, versão ucraniana. Pô, qual é a diferença que eu tenho de mares e oceano, né? Eu vou tomar um banho no Atlântico, no Oceano Atlântico, ou vou tomar um banho no mar aí, do Rio de Janeiro aí, rapaziada? Presta bem atenção para a diferença. Mar nada mais é do que a porção mais próxima do oceano ao continente. Isso é o mar, tá? Então, para entender o que é o mar. Porém, nós temos, devido a uma convenção internacional, outras áreas
que na verdade são tipo lagos, mas por uma convenção internacional, por serem salgados, eles foram denominados de mares fechados, beleza? Então nós temos aqui, o mar, ele pode ser aberto, isolado ou interiores. Tá? Então, o aberto, o Mar do Caribe, o Mar da China, né? Todo esse mar aberto, uma grande baía, esse é o mar aberto. Nós temos o mar fechado ou isolado, né? Como é que ele se forma, Marcelo? Por exemplo, uma drenagem de um rio endorreico, que vai para o interior, encontra uma área depressiva, se acomoda. Devido às rochas minerais, ganha um alto grau de salinidade, forma um lago desse de água salgada, que é chamado de mar fechado ou mar isolado. E quando esse oceano ele tem uma entrada para o interior, mas tem uma ligação, o grande oceano, né? Então seriam os mares interiores. Como ali nós temos o mar Mediterrâneo, o mar Vermelho, são exemplos, né, de mares interiores. Eles têm ligação aqui, né? Tem o Estreito de Gibraltar aqui, ó, né? Tem o mar Vermelho, entra aqui, tem o canal de Suez, o mar Mediterrâneo e vai sair lá no Atlântico. Então são mares, têm ligação, o oceano, mas eles, né, vão para dentro do continente, beleza? Aqui algo mais relacionado à degradação ambiental envolvendo mares, um exemplo típico, como transposição é um tema forte sempre aí para os Enem vestibulares, né? Essa nova obra do Brasil, nova, eu digo nova, né? Próxima aí a inauguração, os trechos já funcionando, mas é uma obra há muito tempo, só para você estar atento, tá? Essa obra aí nós temos registro desde Dom Pedro querendo desviar a água de São Francisco para ser utilizada na irrigação. Isso já caiu em vestibular, inclusive. Nós vamos cercar aqui, o que importa é o Mar de Aral, né? Ele fica lá no continente asiático, então nós temos aqui toda essa questão da diminuição, a ação antrópica. Antigamente ele tinha, né, o tamanho do Rio de Janeiro e Alagoas junto, agora somente Alagoas, era 66, está para 26 mil quilômetros quadrados. E a diminuição muito a ver com o desvio para ser utilizado na irrigação. Então, vamos ficar atento nisso aí, beleza? Aqui, aquífero. O aquífero, ele é, claro, um reservatório de água subterrânea. Quando ele encontra, né, a água se infiltra e nós encontra uma rocha impermeável, essa água vai se acumular, dando origem ao aquífero. Então, nós temos aqui o aquífero livre, que ele é reabastecido constantemente, né, da mais próxima superfície, chove, a água se infiltra. E temos o aquífero confinado, que ele foi formado nas eras geológicas passadas. Então, acumula água, depois teve uma outra camada de rocha em cima, impermeável, e não é reabastecido. Essa infiltração a gente pode ver em 3 tipos. O primeiro tipo é poroso, o segundo tipo é kárstico e o terceiro fissural. Esse tipo se dá pelos tipos das rochas. Então nós temos rochas, né, mais cristalinas, formam o tipo fissural. Rochas aí, obviamente, sedimentares, né, fácil degradação, formam o tipo kárstico. E também aqui rochas ígneas ou sedimentares, já formando regolitos, pedaços de rochas, tem o tipo poroso, então essa água vai se infiltrar, dando origem a um aquífero. Falou de aquífero, tem que gravar 2 grandes aquíferos. O aquífero Alter do Chão e o aquífero Guarani. Esses são os que mais aparecem em prova, e nessa imagem aqui você não pode cair em pegadinha. O que mais cai? Guarani. Porém, o que tem aparecido nas provas? Alter do Chão. O Alter do Chão chama atenção, ele é descoberto, na verdade ele é divulgado em 2010, e abala aí todo, né, o mundo, meu Deus, mais um novo reservatório de água, né, no Brasil, fora, já tem grande parte do Guarani, porque a quantidade de água que tem no Alter do Chão é quase o dobro de água que tem no aquífero Guarani. O Guarani, né, ele é o maior transfronteiriço, ele está no Brasil, nos países latinos, Paraguai e Uruguai, a maior parte está no Brasil. E o Alter do Chão, ele está só no Brasil, pega o estado do Amazonas, Pará, e lá na divisazinha com o Amapá. E ele é apontado aí como uma possível solução também, né, para amenizar, além da transposição, levar água lá para o semiárido brasileiro. Já o aquífero Guarani é o que mais cai, é o que mais temos informação para você, porque o Alter do Chão é uma descoberta nova. Ainda estão sendo feitos estudos para poder ver se aquela água, né, é bem própria para o consumo. Então estou no estudo de captação de água. Então vamos ver aí o que vai aparecer nas bibliografias. Mas já o Guarani, que cai bastante, vamos cercar. O Guarani, galera, ele foi formado na era Mesozoica. Nós temos derramamento basáltico na porção centro-sul do Brasil e ali vai formar o Guarani. Era tudo arenito, o magma
rompe a crosta, esparrama, joga o arenito para cima e forma uma camada de rocha impermeável. Esse arenito, sabe que o arenito ele é poroso, então a água vai se infiltrar e vai ter esse grande reservatório de água na era Mesozoica, beleza? Continuando para você, ele está na porção centro-sul do Brasil, né? Tu pega aí desde o Mato Grosso, pega lá um pedaço de Goiás, Mato Grosso descendo aqui para o sul do Brasil. A água já é utilizada para, né, agricultura, né, captação para áreas urbanas, então também tem a contaminação já, principalmente no interior de São Paulo e Santa Catarina, pelo uso abusivo de agrotóxico. E o que chama muita atenção desse aquífero Guarani é a questão do xisto. Nós vamos ter uma aula de atualidade sobre isso. O xisto, né, uma rocha aí que a queima dele ou a produção liberando o gás, né, dele, ou produzindo óleo, está sendo utilizado nos Estados Unidos, na Argentina e em alguns países. E a polêmica, porque o Brasil também tem bastante xisto, figura aí entre as principais reservas do mundo, e aonde tem o xisto brasileiro, é onde tem o Guarani. Então, na nossa aula de atualidades, vai cercar aí, né, corre lá para ver, para você entender qual é a preocupação que existe do xisto, como ele é utilizado, e a preocupação que temos em relação, porque aonde eu tenho o xisto, eu tenho Guarani. Então, eu posso, na extração do xisto, contaminar a água do Guarani, esse grande reservatório. Vamos a algumas frases aqui importantes para você não cair em pegadinha vestibular que envolve o Guarani. Primeiro, questões já apareceram. Falando que ele está presente no norte, nordeste do Brasil. Não está. Eu falei para você que é na porção centro-sul. Isso é importante porque vai conseguir responder a questão. Segundo, a água que tem no Guarani daria para abastecer a população mundial por um século, 100 anos. Sim, verdadeiro, tem muita água ali, daria para abastecer a população do mundo inteiro por um século. A água que tem no Guarani daria para abastecer a população do Brasil por mais de 2.000 anos. Sim, galerada, também verdadeiro. Então, esse número alto pode, né, tornar o... mentira, isso aí vai ser que anula a questão. Então, lembra disso. Isso tudo que eu estou falando para você é verdade, tá? Aquífero falando para você, vamos agora fechar a aula com as bacias hidrográficas. Então, bacia hidrográfica é um conjunto de rios formado por um rio principal, os seus afluentes e os seus subafluentes. Toda bacia hidrográfica leva o nome do rio principal. Bacia Amazônica, Rio Amazonas. Bacia do Paraguai, Rio Paraguai. Beleza? Então nós temos toda essa rede hidrográfica. Essa rede hidrográfica, eu vou falar para vocês, né? O aluno às vezes, quando cai a questão dessa básica, ele pode confundir. Mas você, aluno irado, não vai confundir. Nós vamos cercar aqui para você detonar. Então nós temos a nascente do rio, obviamente, né? Esse rio vai correr, vai ter os meandros, que são as curvas, e vai ter a foz do rio, que é onde desemboca. Então a nascente e a foz. Beleza? Então nós temos o alto, médio e baixo curso aqui para você. A margem direita e a margem esquerda. Muita gente erra isso. A margem direita volta para cá. Não, se o rio nasceu aqui, a gente segue a nascente. Então vira para cá, aqui é a margem direita e aqui é a margem esquerda do rio. A gente segue assim, né? Bum, bum, pá, nascente, beleza? Então para não nos perder. Então aqui nós temos o rio principal, daqui vai ter os afluentes e os subafluentes. Isso é uma bacia hidrográfica. Para entender um pouco mais sobre isso, vamos falar para você aqui das partes do rio. Então nós temos lá o regime do rio, é como o rio se forma. O rio pode se formar pela chuva, é regime pluvial. Ele pode se formar pelo derretimento da geleira, regime nival. Ou ele pode se formar dos dois jeitos. Como assim? Por exemplo, o rio Amazonas. Ele nasce no regimento da Cordilheira dos Andes, é alimentado pela chuva, regime misto. Continuando, o abastecimento. Então, se esse rio é abastecido constantemente, ele é chamado rio perene, ou seja, que ele não seca. Se ele secar, por exemplo, o rio do Nordeste do Brasil, lá do semiárido, da bacia secundária do Nordeste, lá não são perenes, porque o clima é semiárido, os rios são formados pela chuva. Para de chover, o rio vai secar. Então lá são rios intermitentes, ou rios temporários. Nós temos a drenagem, que o rio vai correr conforme o relevo. O relevo vai ser o divisor da água, o rio corre para cá, para lá, o rio vai para o litoral, o rio não vai para o litoral. Então a drenagem nós temos vários tipos. A drenagem pode ser exorreica, quando o rio vai para o mar, ou endorreica, quando não vai para o mar. Ele vai para o interior e deságua na depressão dando origem ao lago, por exemplo, é o rio endorreico. Ainda nós temos a forma arreica, não está escrito aqui, arreica, lembra que o A é negação, o Marcelo é anormal, ele não é normal, não é isso? Então, arreica, então não, o rio ele acaba do nada, ele seca do nada, ele não corre para nenhum lugar, num rio de deserto, por exemplo. Ou pode ser criptorreica, quando o rio vai para dentro do subsolo, por exemplo, vai vir do rio normal, então nós temos aqui rochas, ele entra para dentro de uma caverna, por exemplo, e fica lá, né, deságua embaixo, é chamado criptorreica, seria uma outra forma, tá?
Um detalhe interessante para não cair em pegadinha. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos rios que correm para o interior e rios que correm para o litoral. E tem muito aluno que vê isso e ele vai seco. O rio, por exemplo, o rio Uruguai, né? Ele é formado do encontro do Canoas com Pelotas e Uruguai. Então ele corre para cá, para o interior. Então a drenagem dele é endorreica. Não, querido, não é assim que funciona. Como é que funciona então, Marcelo? Mesmo ele vindo para cá, ele vai desaguar lá, ele vai juntar com o rio Paraguai e Paraná, formando a bacia platina e desaguar na divisa da Argentina com o Uruguai. Então a drenagem dele é exorreica, mesmo correndo para o interior. Então o objetivo é aonde ele termina? No mar? Beleza. Então lá a drenagem é exorreica. A foz é quando o rio termina. Se ela terminar assim, num braço só, é foz estuário. Se ela formar assim, várias ramificações, uma ilhinha aqui no meio, correu para cá e para cá, é a foz delta. E se tiver as duas formas, é a foz mista. E para fechar, o relevo. O relevo, o rio pode ser de planalto ou um rio de planície. Um rio de planície geralmente é bom para navegação, mais plano, mais fácil de navegar. Um rio de planalto, devido à correnteza e o relevo acidentado, sendo necessário reclusas, ele é um rio bom para gerar energia, mas não para navegar. Mas não siga a regra. Então o rio de planalto é para energia, o rio de planície é para navegar. Nem sempre. Por exemplo, no Brasil, a bacia amazônica é uma bacia de planície, a maior parte dela. Então, ela é uma bacia para navegação? Sim, mas é o maior potencial em gerar energia do Brasil. O São Francisco é o rio de planalto. Ele é conhecido como o Rio da Integração Nacional, um dos seus apelidos, ou Velho Chico, ou o Nilo brasileiro também é chamado, porque, Marcelo, ele liga, ele tem vários trechos dele utilizados para navegação, mesmo sendo um rio de planalto. Então, geralmente, tu segue essa regra, mas não é assim, digamos, sempre assim. Galera irada, veja a nossa próxima aula da semana. É uma aula sobre bacias hidrográficas. Dá uma olhada lá, segue lá, faz exercício, corre no aplicativo, manda tudo pra gente. Beijo no seu coração e até a nossa próxima aula, galera irada. Tamo junto aí, vamos lá.